Estamos iniciando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Estamos na nossa 5ª temporada. O episódio de hoje está atrelado ao tema Todo Talvez é um Não. E o episódio de hoje, não gaste seu tempo. Vilmes, não gastar o tempo. Ferzinha, não gastar o tempo. Essa é a banca que vai estar aqui para falar sobre isso. Nosso queridíssimo Vilmar Duarte, nosso inspiradíssimo arquiteto das construções e das desconstruções. Sejam bem-vindos a todos. E é interessante essa questão de não gastar o tempo, como nós desperdiçamos o nosso tempo com coisas inúteis, né? Não queremos dizer aqui a questão da ociosidade. Às vezes é produtivo você se desligar de tudo e realmente não fazer nada. Mas é preciso um planejamento. Se você não tiver um planejamento, tudo que você estiver fazendo não tem propósito, não tem objetivo, você está gastando tempo à toa. E estamos aqui também com a nossa queridíssima Fer Filipozzi, que nós brincamos que ela é o brilho, mas ela veio hoje assim, ó, toda brilhante, com um dress code incrível, as unhas brilhando, tá incrível, nosso brilho. Aí eu olho o Vilmar eu e o Vilmar, a gente de camiseta, né? O Vilmar ainda tá de camisa polo, tudo, eu olho pra Fer e falo, realmente, ela é o brilho do nosso podcast mesmo. Ferzinha, não gaste seu tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos assistem e que nos ouvem. E brincando também que eu sou o brilho. Eu tô aqui, hoje tá um dia lindo de sol em Curitiba e eu já cheguei, bom dia! E eu tô nessa vibe também. Então vamos desconstruir, pegando aí a frase do Vilmes, muito do que você entende sobre gastar tempo ou não gastar tempo. Vamos conversar mais sobre isso. Muito legal. Esse episódio, então, Não Gaste Seu Tempo, faz parte da nossa 5ª temporada. Acesse o nosso canal do YouTube, aproveita para seguir, deixe seu comentário, deixe seu pitaco, afinal de contas o ser humano ele é especialista em dar pitaco, né? Mande seu comentário. Para mim, não gastar o tempo é conseguir fazer a separação do seguinte: você pode investir o seu tempo, ou você pode consumir o seu tempo, gastar o tempo. Investir o tempo significa que você vai melhorar a escolha daquilo que você irá fazer com as 24 horas do dia. Vamos andar, vamos fazer o podcast fluir e vamos colocar a nossa ampulheta do tempo aqui para rodar os nossos 30 minutinhos de podcast valendo. É isso, eu dei até um spoiler inicial falando do planejamento. E da mesma forma que você planeja as atividades do seu dia, o que você precisa fazer, você tem que sair de manhã, ir para o trabalho, planejar as atividades dentro do trabalho, né? As atividades em casa, que hora que você tem que almoçar, que hora que você tem que jantar, que hora que você tem que preparar tudo isso. Como que você planeja os seus investimentos, né? Você não desperdiça, você não gasta. A maioria das pessoas gastam dinheiro à vontade, não para pensar nisso, mas é importante você planejar o seu investimento e planejar também o tempo gasto em alguma atividade necessária, alguma atividade que você tenha como propósito, como objetivo. Curti essa ideia. O lance que às vezes as pessoas falam sobre emagrecer, né? A conta para você emagrecer, para você reduzir as medidas, é o oposto da conta que você faz para ter uma estabilidade econômica. Então você tem que gastar mais energia, mais caloria do que você consome, né? E o que isso tem a ver com não gaste seu tempo? Porque muitas vezes a gente assume uma quantidade de tarefas ou de compromissos muito maior do que o tempo disponível e não se dá conta disso. Às vezes porque não tem planejamento, que é o que o Vilmar falou, não tem agenda, mas principalmente algo que a Ferzinha sempre dá uma aqui no podcast, que é por falta de autoconhecimento. Ou por falta daquela palavrinha chata, mala, que tá na moda,
Tá? Acho que está passando um pouco a moda dessa palavra, que é o propósito. Por falta de propósito, as pessoas vão enchendo o dia e não percebem que elas estão ali gastando mais tempo do que elas têm. E pior que isso, não tem mais, né? Porque 24 horas é a mesma para todo mundo. Porém, por não conseguir planejar ou por não conseguir direcionar aquilo que realmente importa, você acaba realmente, em vez de investir tempo, você acaba gastando tempo. E, inclusive, daí eu entro também no ponto de que gastar tempo, pra mim, é também procrastinar. Então, às vezes, você assume realmente muitas funções, muitas tarefas, por falta de um norte, né, de um ponto central do que você quer na sua vida, e isso faz com que, atolado de ações para fazer, você acabe deixando para depois, né? É muito fácil você procrastinar. Ah, não, agora eu não quero fazer isso, depois eu faço isso. Às vezes até de forma inconsciente, né? Não estou me sentindo bem, não quero fazer. Às vezes já é uma resposta do seu corpo pro tanto de coisas que você assumiu que você não está dando conta, e tudo por falta, como o Vilmes comentou, de um planejamento, falta de autoconhecimento, você não sabe de fato qual é o seu objetivo principal, e então você assume muita coisa e fica procrastinando o que deveria ser essencial para você alcançar o que você quer. Então, não gastar tempo também tem a ver com não procrastinar. Então, olha que interessante. Já começamos aqui, cadê? Com as tijoladas aqui. Lembra que eu brinco com essa expressão que gato que já tomou tijolada não dorme em olaria. Então, que essas tijoladas te ajudem a você não dormir no ponto aí, né? Não começar a procrastinar. Tem um vídeo no YouTube muito legal do TED Talks, do mesmo cara que gravou o vídeo Golden Circle, o Círculo de Ouro. A gente vai buscar as referências, aí na hora da edição a gente vai colocar aqui pra você, mas é o macaquinho da procrastinação. E é muito legal esse vídeo porque a gente vai procrastinando até que chega o prazo. Então você tem lá que entregar a tese do mestrado, você tem que concluir o livro, como o Vilmar que está escrevendo o livro dele, você tem que editar o vídeo, publicar tal coisa. E aí você vai procrastinando até chegar a data em que o macaquinho da procrastinação fala, agora sai fazendo. E aí você não vai conseguir fazer as outras coisas que você tinha para fazer, porque você procrastinou até o limite. E geralmente, além de você perder tempo, você também, muito provavelmente, não faz tão bem feito quanto poderia fazer com mais planejamento. Então busca esse vídeo aí do macaquinho da procrastinação, que ele é muito legal. E esse cara do TED Talk, você tem uns conteúdos muito bacanas. Vamos seguir. E gera também uma carga toda muito grande de estresse, né? De ter que Sim. fazer tudo ali. Eu só ia falar para os ouvintes aqui para não confundir a procrastinação com preguiça. A preguiça você não tem planejamento, né? Não tem, ou vai fazendo de qualquer jeito. A procrastinação você não segue o planejamento que você tem. É diferente, né? A preguiça não te faz se movimentar. A procrastinação é como o Malachini falou, o macaquinho chega e começa a tocar o bongo ali que você tem que se movimentar, senão você vai perder o prazo, você perde o emprego, você perde as possibilidades e tudo que você já tinha investido antes. Né? Não é à toa que a preguiça é um dos pecados capitais. Né? Olha que legal. Todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. Algumas pessoas conseguem ser altamente produtivas com isso e outras pessoas conseguem ser altamente procrastinadoras com essas mesmas 24 horas. Provavelmente você conhece alguém que numa única vida já conseguiu concluir a formação, fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, tem filho, vai trabalhar, já viajou para não sei qual lugar do mundo, fala inglês, fala francês, já escreveu livro. Talvez você conheça alguém que cumpre uma quantidade enorme de pré-requisitos. E aí você olha e fala, nossa, mas parece que essa pessoa tem 36 horas no dia e não 24 horas no dia. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Eu costumo brincar que todos nós temos os mesmos 14.400 minutos por dia. Você vai usar esses 14.400 minutos do seu dia como você quiser. E aí vem o tema principal do podcast. Ou você gasta, incinera, queima esse tempo. Ou você faz as coisas que te realizam. Antes da gente passar, para que essa tijolada ela também seja mais bem direcionada, muitas vezes as pessoas confundem também, então eu tenho que ser produtivo o tempo todo tem que estar fazendo alguma coisa útil, alguma coisa. Não!
ser inútil também é algo muito importante. O ócio criativo também tem que ser valorizado. Depois, hoje eu estou no dia das referências aqui. Busca aí um vídeo sobre um estudo sobre a inutilidade do ser, de um filósofo, de um professor de filosofia que eu gosto muito da USP, chamado Clóvis de Barros. Cara, ele dá uma aula sobre a importância de ser inútil. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós ficamos presos à ditadura do alto rendimento, à ditadura de sempre estar fazendo alguma coisa útil, e com isso nós não liberamos espaço para a criatividade. Tem pessoas que são viciadas em encher a agenda. Viciadas. O recorde, você falou de pós-graduação, mestrado, doutorado. Tem uma pessoa aqui no Brasil, tem algumas pessoas com mais de 60 pós-graduações. O recorde, se eu não me engano, são 62, 63 pós-graduações. Aquele recorde do Guinness Book, sabe? A pessoa que... Não, é recorde no Lattes. A pessoa já tá na terceira vida, em uma mesma. E a pessoa tem 40 anos, 42 anos. Meu Deus. 60, mais de 60 pós-graduações. Incrível, né? Vamos falar, né? Incrível. Né? A pessoa não para, faz 3, 4, 5 Mas ela não pega vez. no pé, né? Ela não é flexível, né? Não, de jeito nenhum. De jeito aquela nenhum. pessoa que só estudou, só... É bem isso. Mas que legal, porque, estudar, combater a ausência de sabedoria, de ignorância é libertador também, né, gente? Vamos valorizar isso. É, interessante. Sem dúvidas. Que mais? Que mais? A gente estava... quando a gente fez aqui Com o nosso planejamento. A gente separou um dos tópicos para abordar por que é importante não gastar o tempo, né? Por que fazer isso? E por que investir tempo em pensar sobre não gastar tempo? E eu sinto que, claro, como o Malaguini também comentou, que eu sempre bato na tecla do autoconhecimento, é porque ele realmente é a peça-chave, a peça fundamental para que todas as outras escolhas da sua vida derivem. Então, você tem que partir desse pressuposto de que você tem um norte, você sabe o que quer. Então, com isso muito claro em mente, não gastar o seu tempo vai na esfera de tornar-se mais especialista nas poucas coisas que você escolheu fazer, que vão te levar para esse objetivo, e deixar de fazer todas as outras coisas que muitas vezes você acaba assumindo e acaba sendo muito meia boca, porque na verdade a gente acaba fazendo isso no dia a dia, né? A gente assume 1 milhão de tarefas, 1 milhão de coisas, e a gente faz tudo mais ou menos. Então é muito legal pensar sobre esse viés de escolher poucas coisas e ser realmente muito bom nisso, que é basicamente o que a gente vai abordar também no próximo episódio, quando a gente comentar sobre o livro Essencialismo. Ele traz bastante isso. Tornar-se especialista em menos coisas. Talvez seja até o caso da pessoa que fez 60 pós-graduações, né? Ela realmente se especializou em colar. Quer dizer, em estudar. Até montou um esquema de colas no Brasil. Ai, que ótimo. Olha que interessante que a Fer ela citou o livro Essencialismo, que faz parte de toda essa sequência de episódios que nós estamos gravando sobre todo talvez ou não, tem a ver com essencialismo, com você aprender a dizer mais não, ou seja, vamos inverter isso, aprender a dizer mais sim para aquilo que realmente é essencial e trará realização pessoal, trará mais produtividade, mais saúde e assim por diante. E tem um ponto muito legal disso que a Fer falou da especialização, é que ao mesmo tempo que é muito legal você se especializar, porque aí você está dedicando mais tempo àquilo e tudo, nós também temos ali, sempre toda regra tem sua exceção, mas a gente nunca pode ir pela exceção, a gente tem que ir, porque a exceção é um caso, né? Mas é interessante a gente ver, na medicina tem muita especialização e tudo mais. O cara que é especialista na falange distal, aquele cara que sabe tudo sobre aquilo ali. Mas nós temos que entender que você não vai deixar de fazer as outras coisas, você vai ter um apanhado geral das coisas, ou seja, falando aqui da medicina geral, da anatomia geral, mas você é um especialista naquele tema, ou seja, eu sempre penso em comida. Quando você vai num restaurante, é muito difícil você comer o melhor pastel do mundo no mesmo lugar que o cara também faz, sei lá, frutos do mar ou sushi. É difícil você ir num restaurante e falar, esse é o melhor sushi do mundo. Aí no cardápio também tem lá nhoque e não sei o quê. É difícil. Por quê? Porque a pessoa, para ser muito boa naquilo, ela teve que se especializar naquela gastronomia, naquela área. Então, isso sim é um pouco no viés do essencialismo de você aprender aquilo que realmente
é mais essencial, é redundante, né? Vamos embora. O caso aí é um equilíbrio, né? Um equilíbrio. Se você se especializa demais em alguma coisa, você entra numa bolha e você não consegue viver com os seres mortais, né? Com as outras pessoas que são normais. E ao fato de você não se aprofundar em nada e ter só uma superficialidade, também te deixa vazio, você não consegue levar o assunto adiante em absolutamente nada. Você sabe de tudo e nada profundamente. Então você tem que ter um equilíbrio. Você tem que saber um pouco de um monte de coisa e uma coisa muito bem. Né? Conhecimento geral, cultura. Viajar. Mas aí chega um momento em que se você começa sempre a estudar tudo de tudo, é difícil aprofundar, porque não há tempo. Você só tem 14.400 minutos por dia. Você só tem uma vida. E o ser humano, a espécie Homo sapiens, a espécie humana, é uma espécie que, tirando os gatos, é uma espécie que adora dormir, né? Nós dormimos 1/3 do dia, ou seja, 1/3 da vida. Você passou dormindo. Então imagine se você vai, viver até os 90 anos, 30 anos passou dormindo, gente. Os gatos que se refere às pessoas bonitas? Não, os felinos, porque quem tem pet, quem tem felino em casa... Sabe que gato, lembra da historinha do Garfield, né? O Garfield sempre estava com preguiça, sempre estava dormindo. Então, nós já temos que reservar um tempo para o sono. Hoje existem vários artigos científicos publicados sobre a importância de você dormir. Aquela falácia de que dormir 4 horas por dia é o suficiente está caindo por terra. A neurociência já está provando com vários artigos e estudos a importância do sono. Então, se você vai querer ter qualidade de vida, você vai dormir de 6 a 8 horas por dia, se você dormir 8 horas por dia, você vai dormir 1/3 do dia. Aí você só tem mais 2/3. Se você quer fazer tudo, olha, não tem como. Não dá. E agora eu vou trazer um assunto um pouco polêmico, falando em equilíbrio, que eu acho que existe hoje em dia na sociedade uma utopia, talvez até, de que devemos de fato buscar equilíbrio em todos os aspectos da vida. Eu acho que sim. Equilíbrio é importante, a gente tem que ter isso sempre em mente, é um norte, mas eu sinto que vai muito da escolha que você está fazendo na sua vida, porque, na minha opinião, é impossível você ser bom em todos os aspectos da vida. Então você vai ser bom no seu profissional, vai ser bom no seu relacionamento, vai ser um bom pai ou uma boa mãe, vai ser bom em cozinhar. É impossível, não tem como, a gente não tem horas no dia para tudo isso. Então se você quer realmente ser excepcional em alguma área, infelizmente... alguma outra área da sua vida vai ficar um pouco relegada. A gente tem que achar o podre do Hilbert, né? Eu não sei Pois é, como é que ele... Não sei também, ele deve ter o reloginho lá. Deve feder pra caramba, deve feder a beça. Mas é legal o que a Fer falou, e eu concordo. Mas sim, você pode ser bom em muitas coisas, mas ser excelente é um outro patamar. A excelência vai entrar em harmonia, vai entrar em sintonia com os ensinamentos daquele filósofo grego lá, Aristóteles, que era um cara genial para sua época. E uma das coisas que ele dizia é que para você alcançar a excelência, você tem que ter constância. Na verdade, a gente acaba... tem que ter o hábito, né? Ou seja, tem que ter constante. Disciplina, né? Constância, aí isso gera excelência. Então, você vai ser muito bom. Mas, para ser excelente, você vai ter que dedicar um tempo maior para aquilo. E ao dedicar um tempo maior para aquilo, adorei o que você falou, Fer, você vai prejudicar alguma área. Então, você tem que escolher qual é a área que você talvez não queira ser tão bom, ser excelente, para que esse tempo você possa dedicar para outra coisa. Nós gravamos um podcast falando da excelência e que era necessário aproximadamente 10.000 horas para você ficar bom naquilo. Bom. E aí, dali para diante, você vai buscar a excelência. Né? Essa teoria das 10.000 horas já tem um monte de contestação, mas ela é muito legal, mas baseado num psicólogo chamado Mihaly, mais alguma coisa, não lembro sobre o nome dele, que era muito difícil. Mas sim, ele faleceu há pouco tempo, esse psicólogo do alto desempenho, e ele fez um caso de estudo com violinistas, os violinistas mais excepcionais, e a teoria era que eles teriam que treinar 10.000 horas, mas junto com esse estudo que passou despercebido, um outro estudo de que além de treinar 10.000 horas, o grupo de violinistas que mais se desenvolveu eram os que dormiam mais de 8 horas por dia. E que ainda dormiam à tarde para recuperar. Então, assim, pra você ver como, voltando ao assunto do sono, tem que priorizar, tem que aprender a dizer não para fazer tudo, porque você também tem que descansar o cérebro, que é o seu maquinário mais importante,
Mas volta lá, gostei dessa dica do Vilmar. Nós temos quase mais de 100 episódios para trás, então você tem um monte de coisa para aprender aí. Não gaste seu tempo, escolha os episódios que tem a ver com você. Olha, não é à toa que nos anos 50 o Brasil ele estava muito além da China, da Índia, em questão de produtividade. E agora, quem é o Brasil na fila do pão hoje comparado com a China? A China tem uma produtividade gigantesca, independente do regime, do governo, enfim. Mas a China hoje, ela tem por lei a obrigatoriedade das pessoas tirar uma sonequinha depois do almoço, no meio do expediente, onde elas estiverem. Tem gente que dorme lá no alto da torre. Se o cara não fizer, vai preso, porque lá é assim também, né? Tem isso, então. Mas porque é para gerar produtividade. Olha o que a China se tornou em 50 anos. Quem é o Brasil na fila do pão? O Brasil na fila do pão é o único que consegue chegar na padaria e pedir um pão francês, um cacetinho, um pão d'água, um pão de sal. E tudo é pão. E tudo é pão. E tudo é bom. E tudo é bom. E pão é bom, hein, E gente? na China não tem esse Pão é espaço. bom, aí tem pão de Mas queijo. pão chinês é muito bom também. Também. Dispersou aqui. Vamos voltar com pro fome, tempo, tamo ó, com o tempo. fome. Olha o tempo ali rodando. Vamos lá. Então a gente estava falando sobre toda a importância de você, por que investir, por que aprimorar a arte de dizer não para você economizar tempo. Não é economizar tempo, na verdade, é investir melhor o tempo, saber melhor o que você vai fazer. Por isso, vou dar uma costurada aqui legal, o que a Fer falou da especialização. Eu dou aula há praticamente 20 anos, né? Dou aula do The Rose Method, me especializei, para você ter ideia, a minha especialização hoje está muito mais ligada em aulas particulares. Então, olha que bacana. Eu percebi que, além de trazer mais realização, o resultado que eu levo para os alunos com aulas particulares é muito maior do que o resultado de aulas coletivas. Por quê? Porque a aula coletiva ela é legal demais. Eu dou aulas coletivas também, mas eu me especializei em aula particular. Ela é legal demais a aula coletiva, porque tem ali a energia do grupo, tudo. Mas a aula particular não é só porque você está fazendo sozinho. É porque a aula ela é montada de acordo com os objetivos, com as necessidades e com a ansiedade daquele aluno, daquela pessoa. E aí, com isso, especializou. E a aula é personalizada, ela é especializada para aquela pessoa. Então, aí a pessoa não gasta o tempo. Ela vem fazer aula e, num período curto de 3 meses, ela tem um resultado que levaria talvez 8 meses. Porque ela está fazendo um trabalho personalizado, um trabalho especializado. Adorei esse merchan aqui. Esse merchan foi tipo pá! Pá! E cada um aqui, apesar de termos a mesma formação, tem a sua especialização dentro da mesma metodologia. Isso que é bastante interessante. Eu sou especializado em comer pizza e paçoca, cara. Aí, Cara, isso não pode botar Acho que essa é a sua maior especialização. Eu acho que é maior do que de personal. Pizza e paçoca e manter o corpinho. Essa é a minha especialização, né? Chocante. É. Muito legal isso, muito legal. Seguimos com o bonde, vamos Como nessa. que a gente faz tudo isso, né? Como que a gente faz? Pra comer paçoca, pizza, pra manter o Tudo, corpinho? é. Porque assim, se a gente exagera em alguma atividade e exagera nas coisas que só nos dá prazer, por exemplo, o Malaquini, se ele exagerar só na pizza, ele vai virar um balão. Só que ele exagera também no surf. E aí não tem como ele virar um balão. Ele queima muito mais do que o que ele come. Eu brincava com ele falando assim, cara, você tem que tomar tomar as rédeas aí da sua dieta, fazer uma dieta mais direcionada para o teu objetivo. Eu falei, mas eu tô fazendo igual você. Ele falou, você não tá, porque você não faz o que eu faço quando você não tá me vendo, né? Eu sempre brinquei com isso. Então, não exagere só nas coisas que te dê prazer. Se você der muita atenção só nas coisas que te dão prazer no agora, e ultimamente a sociedade está voltada para isso, né? No imediatismo, no resultado imediato, eu quero tudo agora, eu quero dinheiro agora, você não vai ter resultado, não sustentável, né? Você não vai conseguir ter os resultados que você quer na tua vida. Talvez você esteja ali forçando a barra, né? Para trazer as coisas. Você conhece alguém cheio de brilho, que fala bem, escreve bem, faz um monte de postagem, que é meio imediatista, assim? Você conhece alguém assim? Não. Eu também não conheço. Não? Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Adoro. Todos... Nunca nem me vi. Nunca.
Nunca nem me vi, né, no espelho, né? Tem eu lembro que eu estava lendo uma vez, e aí no livro o autor disse assim, pare tudo que você está fazendo, vá no espelho, olhe no espelho. Aí você ia lá, olhava no espelho, aí ele dizia assim, essa pessoa que você está vendo aí é a única pessoa responsável por todas as desgraças da sua vida. Pá, pá, e aquela, sabe quando o papel corta assim? Não era nem um tapa, era um tipo de papel, um livro te cortando assim, falando, caracas, é isso. É isso. Muitas vezes a gente fica gastando tempo, dando desculpas por que a tua vida tá daquele jeito, sendo que se você for olhar no espelho e falar, cara, não, tua vida tá daquele jeito, claro, tem condições sociais, tem um monte de coisa, mas a maneira como você reage, a maneira como você vai tornar aquilo, aprender, fazer resiliência, antifragilidade, depende daquele cara que você tá vendo no espelho. E é importante mesmo isso que o Vimes falou de não ser imediatista. Isso tem sido uma grande jornada pra mim. Por isso que eu perguntei se a gente conhecia alguém. Eu sou realmente muito imediatista. Eu e acho que boa parte da população, né? Acho que é realmente um mal hoje em dia a gente querer tudo pra ontem. E isso causa sofrimento também, porque é impossível você atingir talvez um status de excelência mesmo em alguma coisa em poucas horas de voo, né? Aquela famosa metáfora de que um piloto precisa de muitas horas de voo para ser bom. E a gente também, nas áreas que a gente escolher ser, que a gente quiser ser bons, a gente precisa pagar este preço da constância, da disciplina, enfim. Sobre valorizar o tempo, já que hoje é nosso burburinho aqui do podcast, né? Nós temos que aprender uma coisa muito, muito legal. Tem um capítulo no Essencialismo, mais do início para metade do que para o fim, em que o autor do livro ele coloca algo muito legal, que é nosso vício, a nossa mania de dizer sim para agradar as pessoas. Então nós temos que começar a aprender que você tem que, claro, você tem que conviver, você tem que ser de uma certa maneira político em vários momentos da sua vida, você vai ter que dizer sim para coisas que você não está tão afim, mas nós temos que aprender a dizer mais vezes sim para as nossas coisas, ou seja, aprender a dizer não para os outros. Tem que parar de querer sempre agradar todo mundo. Eu sofro desse mal. Às vezes eu digo sim para um monte de coisa, eu tenho que aprender a dizer mais não. E ele conta uma historinha de que ele tinha combinado, não vou contar tudo aqui porque a gente vai gravar um episódio sobre isso, que ele tinha combinado com a filha, de passar um dia com a filha, e aí ele encontra um antigo amigo e o amigo convida ele para jantar. E aí a filha já se entristece, que o pai fala, claro, vou adorar jantar com você, mas aí o pai fala, mas não hoje, porque hoje eu combinei com a minha filha. Então isso é muito legal, parar de dizer sim para agradar as pessoas, esse é o viés do tema que a gente vai entrar aqui. E as pessoas do seu convívio, elas não vão entender imediatamente aquele não que você está dando, que não é para ela, é para aquela sociedade, para aquele convívio, aquele convite que a pessoa fez, não é para ela, você não está renegando a pessoa, né? Você quer muito estar com a pessoa, só que você não consegue dar conta de tudo ao mesmo tempo. As pessoas vão demorar, eu passei por isso. Então, chegou num momento da minha vida que eu tomei algumas atitudes para mudar os meus hábitos, que as pessoas começaram a parar de me convidar para eventos. Não, porque o Vilmar não bebe, ou o Vilmar não come carne, ou o Vilmar não come isso, ou não come aquilo. E aí eu falei, pessoal, por que vocês pararam de me convidar? Não, porque você não ia se divertir. Eu falei, lógico, eu quero estar com vocês, eu não quero... eu só não quero a cerveja, eu só não quero o que eu precisava mudar de hábito. E aí as pessoas começaram a entender, mas levou muito tempo, tá? Então, dê tempo para as pessoas. Aprenda que o seu não vai ser demorado para ser assimilado pelas pessoas. Ninguém está tão preparado quanto você que está ouvindo a gente aqui. E aproveitando, dê o like, compartilha. Se você não está inscrito, inscreva-se, porque segue a gente no Instagram. Se você não fizer isso, ó... E talvez tenha alguém que tá tentando te convidar para algo, te convencendo a ir para algo, você não quer ir, você manda esse podcast para ela, fala sutilmente, escuta compartilha. E acho que tem que entender também que muitas vezes o seu não vai gerar um desconforto de tal forma que realmente aquela amizade, aquela parceria, aquele relacionamento talvez venha a se desfazer. E daí você vai ter que pesar se no seu momento de vida você quer pagar esse preço.
e bancar. Daí decidiu, realmente, eu quero pagar o preço, é isso que eu quero, eu tô disposta a focar mais nessa área da minha vida nesse momento, por exemplo. Então eu vou dizer um pouco mais de nãos para determinadas pessoas, para determinadas atitudes, para determinadas ações. E eu vou pagar o preço de tudo que vier a partir disso, porque você toma a sua decisão, mas você não tem como saber qual vai ser de fato a reação da outra pessoa. Você tem que estar disposto a pagar o preço mesmo, pelas suas escolhas, pelas suas ações. Tem que estar disposto a pagar o preço. E aí vem a maior dica aqui, que até no nosso planejamento, no nosso bate-papo, a gente ficou um tempão falando sobre isso e se divertindo sobre isso, que é, se você está disposto a reorganizar a sua vida, a melhorar um pouco o planejamento, como o Vilmar falou, a trabalhar a questão da especialização, como a Fer comentou, você terá que dizer mais vezes o não para as coisas que te distraem, que te dispersam. Então você tem que estar disposto a pagar a mesma moeda, ou seja, você tem que estar disposto a receber mais vezes não das pessoas. Então para de tentar convencer as pessoas. Ah, vamos comigo, a pessoa disse não, pronto, aceito não se melindra. Ah, mas vai ser tão legal, vamos lá. Para, ela já disse não, por que você quer convencer a pessoa? Nós temos que treinar isso, dizer mais não. Mas eu acho que primeiro seria, eu preciso aceitar mais o não sem me melindrar. Cara, acho que isso é legal demais. A gente para de ser abusivo, a gente para de ser invasivo, a gente para de ser aquela pessoa que... E é tão constrangedor, né, a pessoa querer... Mas por que você não vai? Problema meu. Por que você não veio na minha festa? Óbvio, ela não foi na sua festa porque ela fez algo mais legal. É. Ela não foi na sua festa porque ela tinha outra coisa pra fazer, ela tinha um artigo pra ler, ela tinha que dormir, ela tinha que assistir, finalizar a maratona, dane-se a série dela. É, só fazer o raciocínio inverso, né? Por que a gente não gosta, a gente se sente desconfortável de falar um não pra alguém? Porque a gente já fica pensando na reação da pessoa. E isso deixa a gente, ai meu Deus, eu preciso agradar, eu não posso... Mas a gente faz exatamente isso a gente faz quando a pessoa nos diz um não. Então a gente, né, tem que aprender realmente a receber nãos e talvez a gente tenha que sair do papel de egocentrismo, né? Ai, porque a pessoa está dizendo um não, é pra mim. Eu sou a pessoa mais fundamental e essencial do mundo. Como assim ela está me dizendo não? Como assim não quer ir no meu aniversário? Ué, a pessoa tem as próprias opções, a pessoa tem as próprias vontades, os próprios gostos. E daí também se ela não gostar de você? E tem uma vantagem enorme disso tudo, né? Você potencializa os seus resultados, aquilo que você quer fazer. Se você começa a dizer mais não para as coisas que não têm a ver com os seus resultados, com os resultados esperados, você vai ter mais resultado, né? Não tem fórmula mágica, né? O grande lance é entender que o nosso emocional... Vamos um pouquinho ao que a gente ensina ali e o que a gente estuda bastante. Nós temos um corpo físico que precisa de alimento, e esse corpo físico ele precisa de alimento, ele precisa de alongamento, ele precisa de fortalecimento, ele precisa de treinamento. E esse corpo físico, para você manter um corpo físico saudável, não estou dizendo de acordo com os padrões da moda e da estética, um corpo saudável, que lhe potencialize as coisas que você gosta de fazer. Você também vai ter que aprender a dizer não para certos tipos de hábitos, como dormir tarde, beber, fumar, usar alguns tipos de drogas ou de medicação, comer muita paçoca, né, essas coisas assim. Você também vai ter que aprender a dizer não para que o seu corpo tenha um melhor resultado. Então, por que você... Para suas emoções também, você vai ter que aprender que o seu corpo emocional é uma criança mimada. Ele fica aqui, paiê, manhê, quero sorvete, quero batata frita, quero dormir tarde. Você tem que aprender a dizer não, tem que aprender a aquietar essa criança. Então, as nossas emoções é que muitas vezes estragam. A pessoa te diz um não. Ah, eu não vou no teu aniversário. Aí você se melinda, você fica triste. Ah, ela não gosta de mim, não vai no aniversário. Não, pô, ela gosta tanto de você que ela disse que não vai, porque se ela fosse, ela ia contra a vontade dela. Ela se sente livre para expor a opinião dela, né? Porque ela gosta de você, ela sente que tem um ambiente... E você não gosta dela, né? Exato. Então, se você realmente quer conviver com pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, pessoas que querem estar com você, você aprende a aceitar o não para que você possa dizer o não. Acho que isso é muito bacana de ter essa conexão. Tinha vindo uma outra ideia aqui, daí fugiu agora. Putz. Mas deixa eu captar uma, talvez. Vamos fazer uma... Fala você, Feliz, que tá fugindo. Que quanto antes a gente aprende a gerir o nosso emocional, menos tempo a gente gasta embarcando nesses melindres, né? Então, menos tempo eu vou passar lá choramingando,
ou refletindo sobre os motivos que levaram a pessoa a dizer não. Cara, isso não importa. O que importa é você perceber que a pessoa está no direito dela e você vai gastar menos tempo pensando sobre isso, porque já foi. Já entrou na sua caixinha de aceitação, ok, passou. E você libera essa carga energética que você gastaria pensando e remoendo certas ações, certas atitudes, e pode focar em outras coisas, né? Lembrei, você me ajudou, veio que a conexão voltou, a internet voltou a funcionar. O que nós temos que entender? Que toda vez que a gente faz um discursinho bonito, uma postagem, acende um incenso, fala sobre empatia, sobre gratidão, acorda falando namastê, essas coisas assim. E aí, na hora que a pessoa te diz um não, você esquece tudo isso. Por quê? Porque tem a ver com empatia. E empatia é o quê? É você tentar, de acordo com toda a sua habilidade neuronal, emocional, todo o seu background cultural, você tentar se colocar no lugar do outro. Porque você tem que entender que se a pessoa te disse não tem a ver com o seu egocentrismo de que a pessoa não gosta de você. Você não sabe quais são as batalhas, quais são as guerras que aquela pessoa está passando naquele momento, quais são os compromissos que ela tem, quantas coisas ela procrastinou e está atrasada, se ela está com alguém no hospital, se não está. Você não sabe, aí você faz uma autoavaliação baseada em você. Ah, ela não gosta de mim, não vai na minha festa. Pô, para com isso, de nada adianta acender incenso, fazer saudação ao sol, sentar para meditar, e na hora que a pessoa te diz um não, você desabou. E isso, parando para pensar na emoção, as pessoas, eu chego à conclusão cada dia mais que as pessoas são masoquistas, né? Porque elas já têm que fazer um monte de coisa que ela odeia. A pessoa tem que ir para a escola, que é horrível. Se fosse legal, ninguém mataria. Ninguém matava a aula, Ninguém matava a aula. Você tem que ir para o teu trabalho, que é um saco. Você tem que aguentar teu chefe, que é um saco. E aí, você tem que ser chefe, que é um saco. Ou isso, né? Você tem que lidar com seus subordinados, que é um saco. E aí você tem que ganhar dinheiro, você tem que ser um empreendedor, que é um saco. E você já tem que fazer essas coisas que você não necessariamente gosta de fazer para você progredir na vida. Você tem que estudar, você tem que fazer. É uma obrigação intrínseca. Você já tem esse sofrimento. E ainda você leva um não de uma pessoa pro teu coração. Você só vai piorando a situação, né? Então, abra a mão, né? Se liberte disso. Deixe as pessoas viverem também felizes como você quer ser feliz. Se você nos escuta, curte nosso podcast, olha, a logomarca podia estar aqui nos patrocinando, ó. Em vez disso, tem uma garrafa térmica cheia de florzinha, que é patrocínio by Fer, brilho, brilho. Gostei disso que você falou, hein, Vilmar? Acho que faz todo sentido. A gente é um pouco masoquista mesmo, a ponto de fazer várias coisas que não gosta sem perceber, né? Porque já entrou no automático, inconsciente. Você fica lá no sofrimento e nem vê que você está sofrendo. Exato. Tá afogado. Aproveita e reavalia isso. Teu chefe é legal mesmo? Ou você quer ser um líder? Reavalia isso na tua vida. Olha que legal, já rodamos a nossa ampulheta do tempo, acho que a gente conseguiu de uma maneira muito legal hoje, leve, abordar o que nós tínhamos marcado aqui no nosso planejamento. Falamos desse ponto das emoções e tudo. Para encerrar o nosso podcast de hoje, a dica mais valiosa, aquele momento que a gente guarda para o finzinho, aquilo que podia virar um outdoor, uma frase de camiseta, como eu estou usando aqui para divulgar o The Rose Festival São Paulo. Estamos indo para lá nesse final de semana, esse evento incrível que acontece já há muitos anos. Bom, e aí, Ferzinha, como dica valiosa, como gerenciar as emoções nessa questão do não, o que você teria de a pílula mágica aqui, né? Aquela dica que não existe, mas que a gente jura que nossa, faça isso e vai dar certo. Eu não sei se eu entraria na parte da gestão emocional, mas eu tenho uma dica que eu queria compartilhar aqui no final, que foi algo que a gente acabou não abordando ainda até então, é sobre você dizer mais não e você não gastar o seu tempo, não significa que você vai fazer menos coisas. Não é essa a nossa ideia. Nós estamos aqui dizendo para você se tornar, então, mais preguiçoso, sei lá, mais... À toa. Não é isso, mais pecador, né? Porque preguiça é um pecado, né? Não é isso. A ideia não é você fazer menos coisas. A ideia é você escolher melhor as coisas que você vai fazer. Então, você, de repente, tirar um pouco das atividades que são mais dispersas na sua agenda, que não tem tanto a ver ali com o
seu ritmo de vida, que muitas vezes você acaba dizendo sim para agradar ou por N motivos, e conseguir daí sim criar uma agenda, criar um planejamento diário de coisas que tem mais a ver com o seu objetivo. Então, fazer mais coisas ligadas ao que você realmente quer. E daí, nesse ponto, a gente até abordou em algum outro episódio, que eu sinto que ter uma agenda é muito importante. Você ter horários delimitados para as ações que você vai fazer faz com que você faça mais coisas. Porque quando fica tudo muito aberto, acaba entrando ali na procrastinação. E daí você acaba não fazendo, não otimiza o seu tempo. Na verdade, Fer, o que você falou justamente se resume da seguinte forma, que é o que o Vilmar falou no podcast passado, que é se você tem planejamento, se você tem uma agenda, você descobre que faz mais coisas. Exatamente. Você vira mais produtivo. Eu resumiria aí tudo que a gente estava falando com a questão do autoconhecimento de verdade. Tá roubando a frase da Feira, hein? Olha Sim, aí. porque Assim, não é uma coisa trivial e o autoconhecimento não é uma palavrinha bonitinha, exige muita coisa para você. Quando você começa a desenvolver o autoconhecimento, você desenvolve tantas outras habilidades que você aprende a valorizar cada vez mais o tempo que você tem, né? Não tem como você investir o tempo, que é todo o tema que nós estamos abordando nesse podcast. Você tem que investir nas atividades corretas no tempo que você já tem. O Malachini trouxe isso, são 14.400 minutos por dia e ponto. Você não vai acumular por dia seguinte. Você não chega no final do mês com um saldo, com um superávit de tempo. Não existe isso. Então, observe as atividades que você faz. Para fechar, vou dar uma dica valiosíssima. Por muitos anos eu fiz isso. De tempos em tempos eu retomo essa atividade, que é o seguinte: você ter uma espécie de diário, mas não um diário como aquele de quando a gente era criança, que anotava tudo que acontecia no Teu dia. crush. O teu crushzinho, essas coisas assim. Não. Um diário que você, antes de dormir, você use um tempinho para limpar a sua mente e anota as coisas que você fez no dia. Não anota, você não vai anotar tudo. Eu almocei arroz e feijão. Não, você vai lá e coloca as coisas que você fez no dia. Essencialismo. E do ladinho, você vai colocar, por exemplo, uma nota de 0 a 10 do que aquilo realmente te trouxe de satisfação e do que aquilo tinha a ver com o seu propósito ou com aquilo que você estava buscando mesmo. Tá? E aí você vai verificar aquelas coisas que você fez por fazer. Se de 0 a 10 é muito complexo, você coloca assim, um sinalzinho de ok do lado das coisas que você fez e que tem a ver com você, com sua especialização, tinha a ver com o seu planejamento do dia e tudo aquilo que você fez que surgiu e que não tinha a ver com o seu planejamento. Toda vez que o saldo for negativo, você vai fazendo esse processo de autoconhecimento, de autoestudo e você vai começando a melhorar. Talvez dia seguinte, quando alguém falar assim, chegou a hora da happy hour, vamos ali no barzinho, você fala, não. Por quê? Porque você se ligou que no dia anterior você fez isso e te desviou do todo o teu processo. A happy hour virou o oposto, né? Em vez de uma hora feliz, virou uma hora triste. A hora que você chegou em casa e avaliou que, droga, vou dormir menos, gastei mais do que precisava, só fofoquei, não falei nada produtivo, comi mal. E tá com dor de cabeça, com enxaqueca. Dor de cabeça, procrastinei o que eu tinha pra fazer, né? É isso aí. Não deixe de seguir, ou seja, em vez de vamos trocar, siga a Fer Filipposi lá no Insta. Qual é o seu Insta, Fer? @FerFilipposi. Siga o Vilmar também lá no Insta. VDuarte Pro. E siga o Malachini também, malachini.dias. Galerinha, se você quer participar do nosso podcast, assina o canal, manda sua sugestão de tema, comenta. Logo nós vamos estar abrindo um espaço para os colaboradores, para as pessoas que vão estar a fim de realmente participar e engajar com a gente nesse processo de autoconhecimento e evolução. Até o próximo episódio. Valeu. Gente, tchau. Tchau, tchau.